aí, galerinha apaixonada pelo fantástico mundo do cinema. Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, mais uma quarta-feira chegou, mais um Arte 7 está começando aqui pela telinha da Conecta TV, canais 20 da Blue, 23 da NET e também pelo site conecta.tv.br. Então essa é a hora de largar tudo o que vocês estão fazendo por aí, se ajeitar bem confortável na tua poltrona, correr lá para fazer aquela pipoca bem gostosa antes de me acompanhar na nossa aventura de hoje. E confere aí qual vai ser o especial dessa edição do programa. Faxininha está procurando outros suspeitos, sabia? Tem certeza de que é você? Quando Sonier fez contato? Hoje? Sim. A que horas? A que horas? Às 3, por volta das 3, às 3. O alarme do museu foi acionado às 8 e você? Estava dando uma palestra. Às 9. E pediu para não ser incomodado até às 8h30, correto? Chamamos Faz de touro. Depois que começa, não consegue parar. Ele pode prendê-lo por vários meses até conseguir provas. Então seja lá o que Sonier queria que me contasse, será inútil. Moça, para agora! Quem é você? Mas que história é essa? Contar o quê? Talvez quem o tenha matado. A sequência Fibonacci. Acho que Sonier a incluiu para que a investigação incluísse criptógrafos. Mas isso é uma loucura. Não. E as letras PS? PS, pós-scriptum. Princesa Sophie. Princesa Sophie. É uma bobagem, eu sei, mas eu era bem pequena quando morei com ele. Jacques Sonier era meu avô, professor. Aparentemente, seu último desejo foi de que nos conhecêssemos. Se me ajudar a entender por quê, eu o levo à sua embaixada onde não poderemos prendê-lo. Fache não ia me deixar sair daqui livre, não é? Não. Se quisermos sair daqui, temos que encontrar outro jeito. O Código da Vinci, filme norte-americano do gênero thriller ou suspense, como vocês preferirem, e que é uma adaptação cinematográfica do best-seller homônimo escrito pelo americano Dan Brown, é que nós vamos comentar sobre curiosidades dos bastidores, roteiro, premiações, trilha sonora e muito mais aqui no meu, no seu, no nosso Arte 7, que tá só começando. Então bora se conectar com a gente? Symbols are a language that can help us understand our past. Professor Langdon, the chief of police would like your assistance. I'm not sure how much help I'm going to be here this evening. Dear God. A murder that hides a message. He did this himself in his own blood? Is it possible? A code This is a message. Your grandfather left you. He left us. only he can break. Professor Harry. Demons, omens, codes, monks. Da Vinci. Professor Langdon, you're in grave danger. Sir Lee Teabing. Robert! A dramatic late-night arrival. What can an old cripple do for you? I'm into something here that I cannot understand. We are in the middle of a war, one that's been going on forever. To protect a secret so powerful that if revealed, it would devastate the very foundations of mankind. What are you talking about? You asked what would be worth killing for. Witness the biggest cover-up in human history. You're not gonna make it! You're saying all this is real? Real enough to kill for.
O lançamento de The Da Vinci Code, ou Código da Vinci no nosso bom e velho português, aconteceu em 19 de maio de 2006 lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. A distribuição no nosso país ficou por conta da Sony Pictures e lá nos States a Columbia Pictures foi a responsável, além de também produzir o longa junto com a Imagine Entertainment. A direção foi de Ron Howard, o mesmo dos premiadíssimos Apollo 13 de 1995 e Uma Mente Brilhante de 2001, sob um orçamento de 125 milhões de dólares para a produção. Contou com as participações estrelares de Tom Hanks e dos atores franceses Audrey Tautou e Jean Reno. O roteiro foi escrito por Akiva Goldsman, baseado, como já dissemos, no livro The Da Vinci Code. A obra literária de Dan Brown, enquadrada no gênero romance policial, foi publicada em 2003 e foi um sucesso, sendo o 11º livro mais vendido do mundo, segundo a versão em inglês do site Wikipedia, com 80 milhões de cópias distribuídas. A produção do longa-metragem foi do próprio Howard, junto com John Kelly e Brian Grazer. Os direitos cinematográficos do filme foram comprados por 6 milhões de dólares, e as gravações estavam programadas para começar em maio de 2005 e o lançamento aconteceria em meados do primeiro trimestre de 2006. No entanto, alguns atrasos na produção fizeram com que as filmagens começassem apenas no final de junho de 2005. O Código da Vinci teve uma bilheteria tão boa, girando em torno da marca dos 760 milhões de dólares, e aqui no Brasil com mais de 1.120.000 entradas, que foi feita a continuação da história a partir do livro Anjos e Demônios, também de Dan Brown. Essa é a primeira aventura de Robert Langdon, mas não possui um roteiro muito polêmico como o sucessor, o Código da Vinci, apesar desse ter sido lançado primeiro como filme. Eu fui contratado por um homem que chama a si próprio apenas o Mestre. Ele conhece muito sobre este conselho e sobre o priorado. O bonitão Tom Hanks atuou em O Código da Vinci na pele do protagonista da história, Robert Langdon. Os atores franceses Audrey Tautou, famosíssima por estrelar O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que já pintou aqui no Arte 7, e Jean Reno, conhecido pela atuação em filmes como A Pantera Cor-de-Rosa e Missão Impossível, foram sugeridos pelo próprio presidente da França, na época, Jacques Chirac. Na verdade, a participação dos dois, como também a de outros atores da mesma descendência no elenco, foi uma exigência imposta pelo dirigente francês ao diretor Ron Howard. Pois somente assim seria possível conseguir uma autorização com o Ministério da Cultura da França para gravar no interior do Museu do Louvre, onde a história começa. Audrey e Reno interpretaram os personagens Sophie Neveu e Bezu Fache. Alfred Molina foi outro astro que abrilhantou o casting de O Código da Vinci na pele do bispo Aringarossa. E Ian McKellen, Paul Bettany, Jean-Pierre Marielle, Gideon Prochnow e Jean-Yves Berthelot deram vida aos outros personagens da história. Sir Leigh, Silas, Jacques Saunier, André Vernet e Remy, respectivamente. Foi uma bela atuação. Aquele idiota devia saber que não pode brincar comigo. Eu sei que me antecipei a você, meu amigo. O filme conta a história de Robert Langdon, um famoso simbologista que foi convocado a comparecer no Museu do Louvre após o assassinato de um curador. A vítima, antes de morrer, deixou uma série de pistas e símbolos estranhos para serem decifrados por Langdon. Ele conta com a ajuda de Sophie Neveu, que é criptógrafa da polícia, para cumprir esse trabalho. Porém,
as investigações os levam a mensagens ocultas nas obras de Leonardo da Vinci. E essas revelam a existência de uma sociedade secreta que guarda a localização do Santo Graal por mais de 2000 anos. Vão sendo passadas e muitos usuários não conhecem bem o protocolo. As chaves basicamente são contas numeradas na Suíça, passando às vezes por várias gerações. Esta é sua, senhorita. O menor período de aluguel de cofre é de 50 anos. E qual a sua conta mais antiga? Um pouco mais do que isso. A tecnologia muda, as chaves são atualizadas. Mas nossas contas nasceram junto com o sistema bancário. Uma vez que o computador confirme a chave, digite o número de sua conta e a caixa será buscada. Podem usar a sala o tempo que quiserem. E se eu tiver perdido o número da minha conta? Como posso recuperá-lo? Cada chave tem um número de 10 algarismos conhecidos somente pelo dono da conta. Espero que consiga se lembrar. O acesso errado desativa o sistema. Dez. 10. A sequência Fibonacci do seu amor. Embaralhada ou na ordem? Prefiro na ordem. A chave é sua. O engraçado é que eu nem gosto de história. Nunca vi muito sentido em ficar olhando para o passado. A hora da verdade. Correto. Meu Deus, eu não acredito. Uma rosa. A rosa era um dos símbolos do Santo Graal. Perdoem a intromissão, mas a polícia chegou mais rápido do que eu imaginava. Precisam vir comigo. Para sua segurança. Sabia que a polícia estava a caminho? Meu guarda me alertou sobre vocês quando chegaram. A sua conta é uma das mais antigas e de mais alto nível. Ela inclui uma cláusula de passagem segura. Passagem segura? Queiram entrar, por favor. Tempo é uma questão primordial. Assim como o livro, o filme também acabou gerando bastante polêmica entre os grupos religiosos, chegando ao ponto da Igreja Católica interferir e querer boicotar a exibição do longa. O que se mostrou bastante contraditório, uma vez que a obra, que tinha o intuito de desmistificar o cristianismo, apontando Jesus como um mero mortal, acabou indo para o lado inverso, apresentando a herdeira do Filho de Deus, também capaz de realizar milagres, comprovando cada vez mais essa ideologia. O Código da Vinci acabou recebendo diversas críticas no Festival de Cannes, na França. Os fãs do escritor Dan Brown alegaram que o filme não transmitiu a verdadeira mensagem que o livro queria passar. E veja agora o que mais andaram falando da versão cinematográfica de O Código da Vinci por aí. Claro que tal absurdo jamais aconteceu. Seu coração é verdadeiro. Podem passar. A crítica especializada em cinema apontou diversas falhas na adaptação cinematográfica de O Código da Vinci. A começar pela pouca inspiração de Ron Howard para dirigir o longa, sem explorar através das imagens uma história com um simbolismo religioso tão grande.
Foram apontados também erros no roteiro, criticando a falta de coragem do manuscrito do filme em relação ao livro. Um dos furos da história é o excesso de explicações, muitas vezes duvidando da inteligência do público. Um exemplo disso acontece na cena onde Sophie explica para Langdon o que é um cryptex, uma vez que o próprio Robert disse já saber do que se trata. Uma escolha errada de Akiva Goldsman para apresentar o objeto que desempenha um papel importante na trama. Outra incoerência à vista é que em uma trama onde deveria ser mostrado o valor da mulher e o sagrado feminino, Sophie seja apresentada como extremamente submissa aos homens, obedecendo todas as instruções do avô no início do filme, mesmo estando brigada com ele, e deixando para o protagonista Robert Langdon a tarefa de decifrar os enigmas e tomar as decisões mais importantes. Sem contar a ingenuidade do Opus Dei, seita católica ultraconservadora que recebe o telefonema de alguém que se autodenomina mestre do movimento e passa a seguir as instruções sem ao menos questionar, acabando sendo enganados por ele no final do filme. Mas o verdadeiro ponto negativo do roteiro, segundo os críticos, é de resumir os protagonistas Robert Langdon e Sophie Neveu a defensores religiosos, o que deveria ser justamente o contrário. Isso fica claramente explícito no diálogo, onde o casal acaba de descobrir um dos maiores segredos da humanidade, o que poderia acabar com a opressão das religiões, e em vez de revelar isso ao mundo, decidem manter segredo, já que o que mais vale é o que você acredita. O único que quer livrar a humanidade dos abusos cometidos por religiões há séculos é o vilão, como quando ele diz que vai deixar a igreja, que é cheia de mentiras, de joelhos. Portanto, a adaptação de O Código da Vinci para o cinema apresenta protagonistas conformados com a opressão religiosa e um vilão disposto a revelar as mentiras ao mundo e coloca em questionamento o verdadeiro papel dos heróis em um filme. Já é cedo, senhorita. Que lindo sorriso você tem. Earl Grey? Limão. Correto. Apesar das duras críticas em cima de O Código da Vinci, o filme também apresenta um lado positivo que fica a cargo da bela trilha sonora composta por Hans Zimmer, ressaltando o clima sombrio e misterioso da história. A montagem faz com que o público entenda a cronologia dos acontecimentos e o elenco com Tom Hanks e Audrey Tautou não tendo muito o que desenvolver, mas apresentando uma química interessante entre os personagens que interpretam. Outro destaque entre as atuações vai para Ian McKellen, que expressa toda a obsessão que Sir Leigh tem pelo Santo Graal, transmitindo uma certeza enorme nas teorias que desenvolve. E a majestosa composição de Paul Bettany, construindo um Silas visivelmente perturbado, fanático e que mostra ímpeto em atingir os objetivos, mesmo que para isso tenha que se sacrificar literalmente. Eles são sempre 4. O grão-mestre e 3 Seneschaux. Formam os principais guardiões do Graal. Obrigado, Remy. É tudo por hoje. Os membros do Priorado estão por todo o planeta. Philippe de Cherici provou que isso era uma farsa em 1967. É isso que eles querem que você acredite. O Priorado está incumbido de uma única missão: proteger o maior segredo da história moderna. A fonte do poder de Deus na Terra. Não, esse é um mal-entendido muito comum. O Priorado protege a fonte do poder da Igreja na Terra. O Santo Graal. Eu não consigo entender. Mas que poder?
Uma taça mágica? Robert, ele por acaso lhe disse que o Santo Graal é uma taça? Para compreender o Santo Graal, minha cara, precisa primeiro compreender a Santa Bíblia. Enquanto o Museu do Louvre permitiu a utilização das locações para as filmagens de O Código da Vinci, a Abadia de Westminster negou o uso das instalações. Mas a Catedral de Lincoln concordou em atuar como substituta e contou que recebeu 100 mil libras em troca do direito de filmar lá. As gravações na Catedral aconteceram em agosto de 2005 e algumas cenas foram rodadas na Temple Church em Londres. E ainda nesse clima, sobre as curiosidades dos bastidores de O Código da Vinci, segue conferindo aí o que mais rolou por trás das câmeras. Joel Surnaw, criador da série de TV 24 Horas, queria que a trama de O Código da Vinci servisse de base para a terceira temporada da série. Surnaw convenceu o produtor Brian Grazer a comprar os direitos de adaptação do livro de Dan Brown. Mas o autor recusou todas as propostas feitas, dizendo que não queria que o livro virasse um programa de TV. Algum tempo depois, Brown vendeu os direitos da obra para a Sony Pictures, que adaptaria a trama para o cinema e que chamou o próprio Grazer para produzi-la. Para o diretor Ron Howard, o ator mais cotado para viver Robert Langdon nas telonas era Bill Paxton, mas ele não pôde aceitar participar do filme por conta da agenda lotada. Russell Crowe, Hugh Jackman, Ralph Fiennes e George Clooney também foram cogitados para o papel. A mesma indecisão aconteceu para decidir quem interpretaria Sophie Neveu. Julie Delpy, Sophie Marceau, Virginie Ledoyen, Judith Godrèche, Linda Hardy e Kate Beckinsale foram as atrizes pensadas para estarem com a personagem. Christopher Eccleston e Ingvar Egert Sigurdsson foram os primeiros atores cogitados para viver o atormentado Silas no filme. E um personagem chegou a ser oferecido ao ator finlandês Jouko Ahola, mas ele acabou não entrando no elenco. Ao final, alguns atores que foram confirmados no casting de O Código da Vinci são parceiros de velha data do diretor Ron Howard. É o caso de Tom Hanks, que já havia trabalhado com Howard em 2 outros filmes. Splash, Uma Sereia em Minha Vida, de 1984, e Apollo 13, do Desastre ao Triunfo, lançado em 1995. E Paul Bettany, que atuou anteriormente em Uma Mente Brilhante, de 2001, outra produção dirigida por Ron Howard. Inicialmente, a trilha sonora do longa estaria nas mãos do compositor James Horner, mas ele abandonou o projeto e preferiu se dedicar à produção musical de outro filme, O Novo Mundo, também de 2005. Nas gravações dentro do Louvre, a produção de O Código da Vinci foi proibida de utilizar luz artificial sobre o quadro da Mona Lisa. Então, para as cenas em que o objeto aparece, foi utilizada uma réplica do famoso quadro de Leonardo da Vinci. E ainda sobre as filmagens em pontos turísticos de Paris, um fato raro aconteceu quando a equipe foi gravar na Catedral de Lincoln. O sino da igreja, que badala de hora em hora, teve que ser silenciado no período em que as gravações aconteciam nos arredores do local. Essa pausa no soar do sino da catedral durou 4 dias, de 15 a 19 de agosto de 2005. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial. Construída pelos próprios templários, seu nome vem da linha rosa original, Capela Rosslyn. Então é isso. O presente no final. Abaixo da antiga Rosslyn está o Graal. Não me contou sobre a piada que Sonier fez com você. Qual foi? Ele me chamou de guardinha.
Um vigilante da história cansado de guerra. É, um vigilante burro, guardando a história dia após dia. Sabia que o pai dele foi um policial. Sonier dizia que ele era o homem mais honrado que ele havia conhecido. Somos quem protegemos, eu acho. Aquilo que defendemos. Judeus, cristãos, egípcios, maçons, pagãos, cruzes templárias, pirâmides. Eu acho que já estive neste lugar. Sophie? Há bastante tempo. Vamos embora, Sophie? Sophie, olha aqui. Lâmina e cálice guardam-lhe o portal. Os símbolos pagãos do masculino e do feminino. Fundidos num só. Como os pagãos queriam. Eu lamento, mas já vamos fechar. Não, vamos demorar. Resumindo, O Código da Vinci é um filme que tem medo de tratar sobre os principais temas e quando a história apresenta algo contra as religiões, rapidamente aparece um personagem que argumenta a favor delas, sendo então uma obra sem audácia, talvez por falta de coragem dos produtores de enfrentar a ainda tão temida e onipotente Igreja Católica. E esse foi o especial de hoje do Arte 7. Espero que vocês tenham gostado e vocês já sabem que eu estou esperando cada um de vocês quarta que vem às 10 da noite, canais 20 da Blue, 23 da NET ou simultaneamente pelo site conecta.tv.br para a gente falar sobre outro grande sucesso da sétima arte. Então até lá, beijo, tchau!